Olá, alunos! Como vocês estão? Vamos então, repor a aula que tivemos ali, que não tivemos, no nosso feriado, lá do dia 12, vamos repor. E vocês viram já que está aqui no card, a aula passada, iniciamos um tema novo, mecânica de fluidos. Galera, ali tem conceitos fundamentais desse início, é um tema novo. Peço para vocês deem atenção lá, porque depois dessa aula aqui já vai rolar algumas atividades, tá? Lembrando, eu dei esse intervalo ali para vocês respirarem ali, quem esqueceu de mandar atividade no segundo trimestre, ou quer melhorar a nota, deixei ali em aberto, mandei um aviso, se você se atrasou, so sorry, mas deixei ali e também dei uns tempinhos ali para vocês se adequarem, se adaptarem e também colocarem em dia as atividades das demais matérias. Eu sei que são muitas, sou compreensível. Portanto, a partir depois dessa aula, já vai estar ali atividades a respeito da aula que está aqui no card. Se você não viu, que é o início de mecânica de fluidos, tá? A apresentação do tema e já algumas coisas novas aparecendo. E hoje o tema aqui é pressão hidrostática, tá bom? Então vamos então começar aqui o show. Pois bem, o que nós vimos na aula passada, Vimos ali o conceito do que é hidrostática, o que estuda, um conceito de massa específica, que sai esse Mzinho, Mi, a densidade, massa sobre volume, certo? Todas aquelas conversões centímetro cúbico para metro cúbico, o peso específico de um corpo, que não é o peso, é força-peso, é peso específico, que é peso sobre volume, e também pressão. Pressão é força sobre área. Galera, muito cuidado aqui nos P's, hein? São muitos P's na sua vida, então não há problema de você querer escrever ele completamente, tá? Porque se tem o peso do peso, da força-peso, você vai ter o P da pressão, que é força por área, e você também tem um Pzinho, que eu também falei com outra palavra, outro signo, outro símbolo, na aula passada aqui no card, para peso específico, tá certo? Muito cuidado, porque você pode se embaralhar com tantos P's na sua vida, tá bom? Pois bem, se caiu aqui de paraquedas, eu não vi a aula, vai lá e veja, tá perdendo seu tempo, tá? Porque vai ter atividade depois. Pois bem, vamos então para o nosso tema. O nosso tema, o que é pressão hidrostática? Pressão hidrostática ou pressão manométrica ou pressão efetiva, são os outros sobrenomes que você pode, de repente, do nada encontrar. É a pressão exercida pelo peso da coluna de fluido em equilíbrio. Isto é, a pressão devida somente do líquido, tá certo? Ele é dado por esse produto, pressão hidrostática, pH, lembrando, são tantos P's na sua vida, mais um aparecendo, então nesse a gente chama de pH, é igual a Mi, aqui seria densidade, lembrando na aula passada, eu até mostrei para vocês, muitas vezes pode estar um Dzinho, tem lugares que vai estar um D, de vezes esse Mi, é densidade vezes gravidade vezes a altura toda desse líquido, tá? Depende, a pressão hidrostática, dado num local da Terra, depende da natureza do líquido. Cada líquido tem sua densidade, água, óleo, suco, Coca-Cola, não beba, e suco só se for da fruta, tá certo? Leite, todos os líquidos têm suas densidades, que é de acordo com o seu material. Lembrando, densidade é massa sobre volume, No mesmo líquido é diretamente proporcional à altura, ou seja, seria a profundidade em que esse líquido está, tá certo? Independe da forma do recipiente, vou até falar isso mais pra frente, tá? Não diferenciar, é um copo, por exemplo, o líquido aqui no esmalte, um líquido num copo, não é a forma que define, tá? A pressão hidrostática daquele líquido, tá? Vai ser aqueles conceitos, densidade, gravidade do local e a altura que esse líquido tem aqui dentro, Como tá fechado, qual a altura dele, de cima para baixo, certo? Você vai calcular isso, tá bom? Certo, gente? Tranquilo? Pois bem, vamos lá então falar mais sobre isso mais um pouquinho. Olha só, pressão hidrostática então
né, é a pressão exercida por um fluido sobre pontos em seu interior. E novamente aqui tem um exemplinho aqui para te mostrar. A pressão varia linearmente com a massa específica do fluido, a aceleração da gravidade e a profundidade, tá certo? Pois bem, dada isso aqui, vamos lá calcular aqui também, né? Lembrando, né? Observando também, bem observado, né? O fluido engloba líquidos e gases, mas a primeiro momento aqui, a priori, vamos só estudar líquidos, tá? Gases, eu acredito que vocês nem vão ver nessa parte do novo ensino médio, tá bom? Vocês devem ver gases, eu acho que no ano que vem, complementando aqui o tema, tá certo? Pois bem, continuando, cuidado, aquela pressão. A pressão hidrostática não depende do volume do líquido, e sim da sua profundidade, tá certo? E não depende, e também outra coisa, como todos os recipientes acima possuem o mesmo nível, olha só, eles estão no mesmo nível, na mesma altura, tá vendo? Mesmo que um é quadrado, o outro é retângulo, um é triângulo, o outro é invertido, o outro já é todo tipo uma garrafa de dimiongênio, eles possuem o mesmo nível, mesma altura de líquido. Então, a pressão que o líquido exerce sobre o fundo do recipiente é a mesma, tá? Ou seja, o formato da onde está esse líquido não vai interferir. Nós queremos a altura desse líquido, tá certo? Pois bem, exercícios, nada mais que exercícios para ver como está funcionando o lance aqui. Qual a pressão exercida por um fluido de densidade de 0,7 kg por metro cúbico que preenche um recipiente cilíndrico de 2 metros de altura? Pois bem, nós sabemos que pressão hidrostática, se você quiser colocar o Hzinho aqui, fique à vontade, é densidade vezes gravidade vezes altura. Nós sabemos a densidade, ele nos dá densidade é 0,7. Nós sabemos que a gravidade, lembrando sempre, quando o exercício não te dá, você pode colocar ali adotando 10 metros por segundo ao quadrado. A não ser que você queira usar 9,8, que eu acho muito difícil. Mas pode colocar ali, se você quiser também. Não, eu sou do contra, eu vou usar o 9,8. Então, você pode colocar também, tá bom? Aqui eu coloquei 10. Então, vai ser 10 vezes a altura. Ele diz pra gente, a altura é 2. Certo? Tá todo mundo em metros, né? Então vamos lá, então, fazendo essa multiplicação, nós chegamos ao valor da pressão. Se você quiser colocar aqui novamente o Hzinho, para você saber que é a pressão hidrostática, a pressão é 14 o quê? Aula passada aqui eu falei das unidades de pressão, Pascal, tá certo? Ai, professora, eu só coloquei um número, mas eu fiz que tá certo. Não tá certo, não. É apenas um número, pra mim vai ser bingo. Não fechou a cartela. Você tem que colocar uma unidade. Beleza? Pois bem. Vamos lá, então, mais a respeito. Pressão atmosférica. A gente viu na aula aqui nos slides passados, desta mesma aula, né? A pressão hidrostática. A pressão que um líquido faz ali no recipiente, certo? Agora, a pressão atmosférica. O que é isso, né? A pressão atmosférica terrestre é composta por vários gases que exercem pressão sobre a superfície da Terra. Lembra nas aulas de astronomia? A gente viu que tinha vários gases, né? Também toda a concepção da Terra. Lembra lá que a Terra tinha tantos gases, por isso que podia ter vida, quando a gente foi falando dos planetas? Pois bem, né? Essa é a nossa atmosfera. Tá? A pressão aqui terrestre, né? Pois bem, o físico evangelista Torricelli, nossa, eu acho que já ouvi esse nome, você vai ouvir esse nome em alguns lugares da física ainda, tá? Torricelli idealizou uma experiência para determinar a pressão atmosférica no nível do mar. Essa experiência aqui toda diferente para você, ele utilizou o líquido de mercúrio, tá? Naquela época a galera gostava muito de fazer umas experiências bem diferentes, né? Pois bem, nessa experiência, né, que ele chegou então à conclusão? Ele chegou à conclusão que pressão atmosférica é a pressão que o peso do ar exerce sobre a superfície da Terra e seu valor depende da altitude do local onde é medida. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e vice-versa. Como o ar é formado por moléculas que têm massa, o ar também tem massa e, por consequência, peso.
Por isso, muitos meninos aqui já ouviram falar jogos lá em Bolívia, né? Ou na Cordilheira, né? A seleção ou vai umas semanas bem antes, ou ela vai naquele um dia antes do jogo para jogar no outro dia, para não sofrer o mal da altura, certo? Por quê? Quanto maior a altitude, ou seja, a altura, né, que tiver ali a altitude, né, do local, certo? Da altitude do local, menor é a pressão atmosférica. E o que isso influencia na respiração? A nível de curiosidade, são os glóbulos vermelhos responsáveis a transportar oxigênio para o nosso corpo, para os nossos órgãos, tá certo? Quando você tem uma pressão menor e você saiu do nível ali do mar, né? Que nem estava no Brasil, voou lá para La Paz, né? Lá para Bolívia, para os Andes jogar. É uma altura muito grande, certo? Seu corpo está acostumado aqui embaixo, ou seja, seus números de glóbulos vermelhos é X. Quando você chega lá em cima, você precisa de X ao quadrado. E aí, por isso que muitos, quando em altitude, quando faz esse trajeto muito rápido, certo? O corpo não consegue acostumar, né? Ou a pessoa desmaia, ou a pessoa fica meio devagar, né? Nunca ouvi caso de óbitos, mas sim, afeta você. Não sei se você já percebeu isso, se já foi no local mais de 3.000 metros de altura, 5.000 metros. Eu já tive muitos lugares com bastante altitude e realmente, dependendo de cada corpo, as pessoas reagem diferente, tá certo? Eu não passei mal, mas eu vi muitas pessoas passando mal ali, pode dar desmaios, ânsias e essa coisa, porque falta o quê? Falta oxigênio. E aí também tem um revés também, né? Vocês, não sei se vocês sabem, muitos maratonistas treinam nas montanhas meses antes das provas. Por quê? O corpo já se adapta, aumenta o número de glóbulos vermelhos, porque o corpo percebe, opa, a gente tem que aumentar aqui, galera, senão a gente não consegue transportar oxigênio de qualidade aqui para todo mundo. Aí a galera começa a produzir mais glóbulos vermelhos, né? A pessoa começa a ter mais facilidade, né, de respiração, oxidação interiormente, certo? Por isso que depois, antes da prova, a pessoa viaja, desce ali da montanha e vai fazer sua prova no nível do mar, tá? Aí, professor, os efeitos são para sempre? Não são para sempre, tá? Os efeitos, o corpo se adapta em 2, 3 dias. Posso até dizer melhor, em 3 dias se adapta. Por isso que acontece também os casos, né? Como eu falei para vocês de início, né? A seleção tem um jogo amanhã, já voa hoje para chegar lá, dormir e já jogar. Porque assim você não dá um tempo do corpo perceber, opa, alguma coisa está acontecendo, aí você não dá. Certo? Isso é chamada pressão atmosférica, que tem a ver com altitude no local, tá? E falando mais a respeito fisicamente, né, que a gente falou de várias coisas aqui nesse bate-papo, pressão atmosférica no nível do mar é 1.013 vezes 10 Pascal, tá? Ou seja, a atmosfera exerce uma força de cerca de 1,0 vezes 10 a quinta newtons em cada metro quadrado na superfície da Terra. E aqui a gente tem as relações, 1 atm, que seria uma pressão atmosférica, que você pode encontrar também como milímetros de mercúrio, aí seria o valor de 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 torr. Essa nomenclatura, né, para 1 atm, torr você encontra muito em máquinas industriais, tá? Ou às vezes naqueles joguinhos que você calibra os pneus, né, de simulação de Fórmula 1, também se pode encontrar. E tudo isso é igual a 101,325 quilopascal, tá? Não se preocupe que mais pra frente, eu falo mais dessas relações. Pois bem, vamos continuando aqui, falando mais a respeito das unidades, né? Quais são as unidades? Relembrando ali a aula passada aqui e também aqui, né? Massa específica, o mesinho, quilograma por metro cúbico. A aceleração gravitacional G metros por segundo ao quadrado. A profundidade H é em metros, lembrando, qualquer coisa de distanciamento, que percorreu, comprimento, profundidade, altura,
tudo é em metros, né? Que mais também? E aqui a gente tem a relação de conversão. Ah, tá, a intensidade está em grama por centímetro cúbico. E agora, se você tem que transformar para quilômetro, para quilo por metro cúbico, você multiplica por 1000. Se você tem que fazer o contrário, divide por 1000. E também metros para centímetro, você multiplica por 100, centímetros para metro, divide por 100, certo? Pois bem, outras relações, outras unidades, né? Uma pressão, uma P de ATM, né? Uma pressão atmosférica é 1 ATM, certo? Que isso é 760 centímetros de mercúrio. Ah, professora, mas atrás estava 760, não 76. Que no slide passado estava em milímetros, aqui está em centímetros. Olha a jogadinha. O que mais? Aqui também em Newton por metro cúbico, metro quadrado, perdão, e aqui em Pascal, tá? Em Pascal, lembrando que na aula passada eu falo para vocês que Newton por metro quadrado é Pascal, tá bom? Pois bem, com isso observe que a pressão atmosférica diminui com a altitude, né? Lembrando, se você vai para a montanha, você tem uma pressão atmosférica menor que no nível do mar. Pois bem, gente, depois disso, nós vamos então falar de um caso, mas professora, se for o caso ali de um copo, alguma coisa aberta ali, eu quero calcular não a pressão do líquido de um todo, mas de um ponto ali específico. Isso é chamado pressão total absoluta, você pode encontrar também com pressão absoluta e também pressão em um ponto, tá certo? Olha só, veja aqui nossa figura. Tá aqui, né, nosso copo de água e eu quero bem aqui, o gelo tá boiando bem aqui, eu quero saber aqui nessa pressão aqui, como que calcular? Bom, ele está em aberto, então nós temos a pressão atmosférica atuando, certo, sobre ele. Ou seja, nesse cálculo não vai ser somente a pressão hidrostática do líquido, a gente tem a pressão atmosférica participando da parada. E para isso, como a gente calcula? Simples, é a soma algébrica da pressão hidrostática com a pressão atmosférica local. Lembrando, né? Se você estiver em outro local, o enunciado vai te falar. Se você estiver a nível do mar, se você estiver em uma altitude, ele sempre vai te falar. A não ser que esse venha a ser o mistério para você encontrar, tá bom? Pois bem, como que essa equação fica? Pressão total ou absoluta ou pressão em um ponto vai ser a pressão hidrostática, ó, pHzinho para te ajudar, para você não confundir, são muitos P's para já te ajudar, e o PATM, que é a pressão atmosférica, tá certo? Tranquilo? Não perca então, ó, de dar uma olhadinha na aula passada, eu vou deixar aqui no card para você, tá bom? Bom, graficamente como representa isso, né? Isso já é para coisas mais avançadas. Nossa, professora, tem um gráfico, né? Por um acaso, se aparecer ali, você já sabe, é um gráfico linear, certo? Uma reta, porque é uma variável ali do primeiro grau, né? A pressão cresce com a profundidade e em um fluido homogêneo, dois pontos de mesma profundidade possuem a mesma pressão, tá? Isso a gente deixa mais curiosidades para a próxima aula, tá bom? Porque na nossa próxima aula vamos falar do teorema de Stevin. Tem mais duas pessoas que vão te aparecer na sua vida, não só Newton. Temos teorema de Stevin e teorema de Pascal. Ambos são da nossa mecânica de fluidos, tá bom? Um super beijo para você, atenção aí nas atividades e até a próxima!